Nilton Dancilane com mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma reforma de janelas e portas. Eu vou mostrar para vocês aqui o antes e o depois. Olha, essa janela aqui ela já tem um aparelho, né? Que é uma base branca, né? Que você dá antes de pintar. Esse aqui já tem, ó, é velho, mas é só lixar e dar. Eu vou pintar de marrom cunhaque. Não precisa de dar a base que já tem, é só lixar. Olha. Vou lixar, tá aí, ó. Presta aqui, ó. Essa partezinha do forramento, ó. Cheio de tinta, eu vou raspar todinho. Eu jamais vou deixar assim, ó. Ó, melado de tinta. Assim, como se fosse um espelhozinho aqui, ó. Do forramento. Vocês vão ver aqui o antes e depois. Bora aqui, ó. Janela. Agora vamos aqui pra frente. Olha. Tá aqui essa portona aqui, ó. Essa aqui eu já lixei todinha, já limpei. Tava toda suja. Tirei muito resto de barro, de tinta, ó. Tem até aqui no chão, ó. Tudinho, ó. Ó, tá aí, ó. Esse pinguinho de tinta é porque eu já vou dar a base, né? Uma base branca, não tem problema não, né? Ó, que é o aparelho. Vou aparelhar todinho de branco para depois dar o marrom cunhaque. Vai ser marrom cunhaque. Vou fechar aqui para vocês verem, olha, o antes e o depois. Ó. Essa daqui nunca foi dado nada. Eu vou dar a base de branco, né? Para depois dar duas mãos de marrom cunhaque. É, tá aqui a outra porta, essa porta aqui é a da rua, o antes e o depois. Vocês vão ver aí prontinho aí. Né? Agora vamos aqui para a janela, olha. Outra janela, essa janelazinha aqui que sai lá para a área de serviço, olha. Tá aqui essa janela, deixa eu ver aqui, pronto. Tá no osso também, nunca foi pintado, né? Toda suja, olha aqui, ó. Eu vou dar a base branca também e depois vou dar duas mãos de marrom cunhaque. Tem que ser duas mãos, porque quando é a base branca não aceita só uma mão, tem que ser duas. Para ficar um serviço bem profissional. Dou uma mão de marrom, aí depois dou outra mão para fechar legal. Ó, tá toda suja, ó. Essas partezinhas que é tinta, que quando pintado, melado tudo, mas eu vou limpar, lixar todinha. E ó, agora vamos aqui para essa aqui, ó. Essa daqui é a porta da cozinha. Porta de ficha também vou dar a base branca, né? Para depois dar a tinta. Ó, vamos aqui, ó. Isso aqui é uma portazinha da despensa. Também vou dar uma base de branco, né? O aparelho branco e depois dou a tinta. Duas mãos de marrom cunhaque. Agora vamos aqui finalizar aqui na outra porta. Vê aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Porta do banheiro, ó. Porta de ficha também. Vou dar aqui a base branca, né? Para depois dar o marrom cunhaque. É um marronzinho bem clarinho, né? Ele não é escuro não, o cunhaque. A mulher não quer escuro não. Tem um marrom escuro, mas ela quer um bem clarinho. Então, se é o marrom cunhaque, vocês vão ver o antes e o depois. Ó. Pode prestar atenção, ó. Esse forramento aqui, que é o, vamos dizer que seja o espelhozinho. Vou botar meu dedo aqui, ó, bem aqui, ó. Isso aqui é do forramento. Eu vou raspar todinho, né? Porque eu jamais vou deixar de jeito. Melado de tinta aqui, a tinta mesmo da parede, tinta latex. Eu vou tirar toda, raspar e dar a base branca, né? Para depois dar o marrom cunhaque. Pois é. Então, se me aguarde aí que eu venho, eu volto dentro de um segundo. Eu volto aqui para vocês verem toda pintadinha. Até um segundo aqui, ó. Dentro de um segundo eu volto para vocês verem. Tudo pintado. Gente, olha aí como eu disse para vocês que ia fazer uma reforma de portas e janelas, né? Que eu ia dar o aparelho, né? Tá aqui, ó. Essa janela aqui, ela já tá com o aparelho, né? É o aparelho que é a base. Olha aqui. Vocês acompanharam aí do começo aí. Aliás, estão acompanhando aí, ó. Olha a porta já com a base, né? Que é o aparelho, né? Olha aqui, vamos lá. Vamos acompanhando aqui o andamento, como é que tá, ó. Aparelho, né? Tava toda suja, vocês estão vendo aí, né, no vídeo. Olha aí, ó. Olha essa janela como é que tá. Essa porta aqui tava toda suja, olha. Aqueles espelhozinhos que eu falei, né? Tudo pintadinho, olha. Tudo organizado. Aqui é a base, né? Que eu tô fazendo Nilton Dancilane, olha. Aqui tava todo sujo, tinta, né? Barra, raspa e barra aqui, né? E agora nós vamos ver aqui um trechinho aqui, ó. Tô no final, né? Já tô no final aqui, vocês vão ver aí um trechinho aí, né? Do aparelho que eu estou dando aqui nessa casa. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui é a base, né? Que é o aparelho. Eu estou pintando aqui, já estou muito feliz porque tá dando tudo certo, né? Tá tudo dando certo nessa casa, ó. Primeiro você tem que dar essa base, que é para ficar um serviço profissional. Lixei todinha, tirei todos os excessos de barro,
né? Cheio de poeira. Primeiro você tira aqueles pedaços aí de barro das construções que foi feita a reforma aqui. Depois lixa, depois passa um paninho para ficar um serviço profissional, né? Todas as portas e janelas, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. É um processo. Tem que ter muita paciência, né? Com certeza a dona do serviço vai gostar, viu? Olha aqui como é que é o processo. Aqui é o processo. Eu já estou aqui concluindo esse aparelho aqui das portas. Eu falei para vocês que eu vou pintar de marrom cunhaque. Vai ser o marrom cunhaque, que é aquele bem clarinho. Depois eu já estou dizendo para vocês que estou muito feliz, né? Porque está dando tudo certo, né? Esse serviço aqui, né? Nilton Dancilani fazendo esse serviço, reforma de portas e janelas, né? E vocês vão ver aí, no outro dia, como foi que ficou, né? O marronzinho cunhaque. No capricho, vocês vejam, não sai do vídeo não, isso aí foi no outro dia. Olha para vocês verem no outro dia. O marrom cunhaque do jeito que a mulher quis, aquele bem clarinho. Veja aí, não sai do vídeo não, isso aí foi no outro dia, olha aí para vocês verem. Pessoal, Nilton Dancilani agradecendo a todos vocês que acompanharam aqui, ó, do início até chegar aqui, né? É a reforma das janelas e portas. E eu já vou dizer no início, a mulher modificou a cor. Eu falei para vocês marrom cunhaque. Então se ela passou a querer cinza platina. E eu coloquei cinza platina. Vamos ver aqui, ó. Todas as portas e janelas feitinha, pronto, serviço concluído. Nilton Dancilani. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos mais eu, acompanhando aqui, ó. Janelinha, aí, toda pintadinha. Forramento. Ó, a outra banda da janela, né? Outra banda da janela. Ó, fecha aqui. Lá de dentro. Lá de dentro da janela. Ó, dentro da janela. Agora vamos para a porta. Vamos aqui para a porta, ó. Porta zona aí, ó, do lado de dentro, ó. Do lado de dentro, a porta zona aí, ó. Cinza platina. Vamos aqui do lado de fora. Serviço concluído. Ó, deixa eu fechar aqui. Fechadinho, olha. Aí, o alisário aí, ó. Alisáriozinho concluído. Ó, vocês viram aí, né? O começo aí, como é que tava a situação dessas portas. Essa aqui tava... Nunca tinha sido nem pintada, né? Tava na cor da madeira, ó. Viu? Porta, portinha. Perfeita, né? Cinza platina. Vamos aqui na janela, ó. Essa janela aqui vocês viram no começo, toda suja, né? Era tinta, era barro, resto de construção, que era reboco, né? Que fica os pedaços de cimento, eu raspei todinha. Tava muito suja essa aqui. Vocês viram aí do começo, né? Ó, serviço concluído. Aí, pela portinha, a janela não quer ficar paradinha, né? Isso aí, ó, janela. Agora vamos aqui na porta, aquela porta de ficha que eu mostrei toda suja, ó. Portazinha da cozinha, aí toda pintadinha. Agora vamos aqui essa daqui é da dispensa que tem aí também, ó. Tem tudo aí, no começo eu mostrei pra vocês, ó, da dispensa. Né? Agora vamos finalizar. Vamos finalizar aqui no banheiro, né? Ó, essa aqui é do banheiro, ó. Que tem até uma filmagem aí que eu tô pintando, né? Dando um aparelho. Essa aqui, ó. Serviço concluído, né? A mulher gostou. Eu sei que vocês vão gostar também, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, né? Eu gostei muito aí, ó. Gostei muito. Portas aqui do banheiro, portas de ficha. E é isso aí, agradecer a todos. Né? Deixa o like, se inscreva no canal Nilton Dancilani. Fui e até o próximo vídeo.